Começando essa leitura, leitura, forma de se expressar, começando essa meditação, aqui em Êxodo 1, versículo 12. Diga comigo: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Gosto muito dessa tradução que eu vou ler agora. Diga comigo: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Vou repetir, repita comigo: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Quanto mais os afligiam. Êxodo 7, 3 a 5. Êxodo 7, 3 a 5. Repita comigo: eu, porém, farei o coração de Faraó resistir. Outra tradução: eu, porém, diga comigo, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mais uma vez, por favor, diga: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não os ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Só para concluir a leitura, numa outra tradução: eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, e ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo de Israel. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Só quero fazer mais duas leituras e seguimos na palavra. Êxodo 14, 4. Êxodo 14, 4. Êxodo 14, 4. Depois eu vou para 14, 9, e do 14, 9 ao 31. Então, diga comigo: endurecerei o coração de Faraó. Diga comigo: e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo 9: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas. Diga comigo: e os alcançaram quando estavam acampados
à beira-mar. 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles, diga comigo, eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão. Viu porque Deus tem um controle dos seus inimigos? Entendeu porque Deus tem um controle dos seus inimigos? E muitas vezes o coração endurecido de um inimigo, muitas vezes a resistência de um problema, não quer dizer que você esteja desamparado, não quer dizer que Deus te abandonou, não quer dizer que é para o teu fracasso. É importante que você entenda isso. Quero que você repita mais uma vez isso comigo. Diga: Deus transformará o meu teste em testemunho. Porque muitas vezes, quando você está enfrentando uma situação que você não gostaria de estar enfrentando, quando se levanta um problema, e esse problema vem em forma de destruição, vem para poder lhe causar o mal, prejuízo, os danos, não quer dizer que esse seja o propósito, não quer dizer que esse seja o objetivo da situação, mas sim um grande teste, sim algo para o teu crescimento, algo para a tua vitória, algo para que você viva coisas maiores e melhores. Mas muitas vezes a forma de receber é que faz com que tudo se transforme numa desgraça. A forma de agir, o que falar é que faz com que as coisas acabem tomando uma direção errada. Eu quero hoje, não faz parte da palavra, mas eu quero fazer uma observação. Eu vou voltar numa leitura aqui, que eu não posso deixar passar. Essa mesma expressão está em duas situações na Bíblia. Nesta que nós lemos, uma palavra que eu volto nela já já, e também na queda das muralhas de Jericó, quando foi para que o povo tomasse posse da primeira cidade que Deus havia prometido, que fazia parte da conquista de toda a terra. Mas eu volto nela já já. O povo estava oprimido, sofrendo, gemendo, padecendo, humilhados, vivendo uma vida terrível. Clamam a Deus, pede a Deus por livramento, pede a Deus por socorro. Deus cria situações, levanta Moisés, vai lá para poder libertar o povo, mas Deus tinha um propósito maior. Deus queria glorificar o nome dele. Deus queria que todos vissem, inclusive que aquele povo fazia parte, era o povo escolhido de Deus, que não poderiam tratar aquele povo como o haviam tratado até então. Entendeu? Aquele povo, os egípcios oprimiram, humilharam, fizeram com que ele gemesse, teria uma consequência. Não ficaria barato, não ficaria daquela forma.
Então, o Senhor tinha todo um propósito por trás daquilo. Então, fazendo parte do propósito, o Senhor deixou bem claro que endureceria o coração de Faraó, endureceria o coração do inimigo. Diga comigo, endureceria o coração do inimigo. Então o inimigo ia resistir. O inimigo, não seria fácil que aquele inimigo cedesse, e fazia parte do processo. E eles tinham que entender isso. Deus falou, alertou, como nós temos a Bíblia para nos direcionar. E até os nossos inimigos estão no controle. Deus tem o controle sobre os nossos inimigos. Aí Deus vem, cria toda aquela situação, a demonstração do seu poder, vem a punição dos egípcios, as pragas do Egito, né? Todas aquelas 10 pragas que eles foram vivenciando, todas aquelas 10 pragas que foram causando dano, prejuízo, dores. E eles saíram, até Faraó ceder e libertar e ceder para que eles saíssem e fossem como Deus havia determinado. Mas eles já estavam a caminho, já estavam em direção à terra prometida, já estavam indo pelo deserto, e de repente o coração de Faraó volta atrás, e Faraó começa a perseguir novamente. E eles olham para trás. Quem está vindo lá? Quem está vindo lá? É a mesma coisa de eu dizer assim: quem está vindo lá? É aquele que te perseguiu até então, é aquele que tentou te humilhar até então. Quem está vindo lá está se aproximando, está chegando. Quem está vindo lá? Aquele que fez com que você gemesse tanto tempo, aquele que fez com que você chorasse tanto tempo. Aí de repente a pessoa olha e diz assim: meu Deus, mas de novo agora aqui também, agora eu estou buscando o Senhor, eu estou servindo ao Senhor e está se aproximando. Não, faz parte de um processo, faz parte de um propósito. E nós precisamos entender, porque minha vida está nas mãos de Deus e não na mão dos homens. É verdade ou não é? A sua vida está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. E aí de repente o povo começa a murmurar, o povo começa a falar o que não deve, né? E questionar, e por que você, Moisés, nos tirou de lá? Porque se fosse para você nos tirar de lá, era melhor nós ter ficado lá, porque lá não tinha nada de bom, mas eles já estavam enxergando algo bom. Amém? Não tinha nada de bom, foi só dor, mas eles estavam enxergando. O exército de Faraó estava se aproximando. Eu estou sendo claro ou não? Sim ou não? Eu quero que você entenda isso, senão você vai ficar, desculpa a sinceridade. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei porquê. Eu não sei, você precisa entender, a Bíblia está aqui para nos direcionar. Aí você vai agir errado. Aí você pode pôr tudo a perder, por falta de confiança. Ou você confia, ou você vai ser corajoso, através da fé, ou você vai ser um medroso, ou você vai ser poderoso, ou você vai ser, infelizmente, derrotado, fracassado. As duas coisas não caminham juntas, e o que nos faz de nós poderosos é a fé. O que faz de nós poderosos é a confiança. Porque se Deus tem um controle até sobre os nossos inimigos, e se Deus tem um controle sobre todas as situações, até esse inimigo que vem novamente, está se aproximando e com um objetivo de destruição, faz parte do processo. Não quer dizer que eles iam conseguir capturá-los, não quer dizer que eles conseguiriam subjugá-los novamente, levá-los como escravo novamente. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Quer dizer que, como foi aqui,
o inimigo se aproximou, mas ele se aproximava, mas não conseguia chegar. Diga comigo, ele se aproximava, mas não conseguia chegar. O Senhor começou a criar situações para que dificultasse que ele se aproximasse. Quando parecia que não havia saída, não havia o que fazer, não havia para onde correr, então vem esse grande milagre que todos nós conhecemos, que você conhece muito bem, que é a abertura do Mar Vermelho. Que voltando aqui, qual o último versículo que eu li? 17? Último versículo que eu li? Eu vou voltar na outra tradução que eu estava lendo. Eu vou voltar no versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, repita comigo, estai quietos. Diga comigo, estai quietos. Outra tradução, calem-se. 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 Essa é a palavra que eu queria falar. E essa é a palavra que foi dito ao povo na queda das muralhas de Jericó. Vocês vão rodear as muralhas 7 dias e no último dia, no 7º dia, 7 vezes, e as muralhas vão ruir. Mas calem-se, abre a boca, não fala nada. Sabe por que foi mandado ao povo calar? Sabe por quê? Para não falar besteira. Sabe por que foi mandado o povo calar? Para não dar legalidade. Sabe por que foi mandado o povo calar? Porque eles eram para ter entrado em poucos dias na terra prometida e levou 40 por causa da boca, por causa da língua. Sabia? 40, era para ser rapidinho, mas 40 por causa da língua. Então, para evitar mais uma vez, lá na frente falou assim: ó, cale-se, não abra uma boca até o último dia. Porque abrir a boca para falar besteira é sentença de derrota. É o fracasso certo. É legalidade no mundo espiritual. Não é para abrir a boca. Se não for para abrir a boca, para falar o que edifica, para profetizar a vitória, para profetizar aquilo que você quer, não aquilo que você não quer, então cale-se. Fique quieto. Amém? E aqui disse: calem-se, fiquem quietos, e vocês verão o grande livramento, porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Mas calem-se, calem-se. Lembre que a Bíblia diz que a língua, ela tem um veneno mortal, ela está tomada de peçonha, sim ou não? Calem-se, calem-se, porque o propósito é bom, mas não é garantido. É garantido dentro da postura certa da fé, na direção certa. Amém? Deus tem um controle de toda a situação. Deus quer te exaltar, Deus quer te dar uma vitória extraordinária, Deus quer glorificar o nome dEle através da tua vida. Deus quer transformar o seu teste num grande testemunho. Mas cale-se, cale-se, fique quieto, continue marchando. Cale-se e diga ao povo que marche. Cale-se o quê? Diga o quê? É outra frase que eu quero. Quando surge uma dificuldade, o que a pessoa faz? Primeiro, ela destaboca, fala um monte de asneira. Segundo, ela para. 2 receitas por fracasso. Ela para. Ela abre a boca, fala o que não deve e para. Muitas vezes para falar o que não deve. E a receita é: cale-se e diga ao povo que marche. E era marchando, era seguindo em frente, que eles estavam prestes a viver um grande e extraordinário milagre.
Amém? Eu quero que você, por favor, absorva isso. Porque Deus tem um controle sobre os seus inimigos. Deus tem um controle sobre a situação. Aqui, como a exemplo, Deus queria eliminar de uma vez por todas, mas com isso ele tinha que endurecer o coração de Faraó. O coração de Faraó foi endurecido, Faraó não ouviu, Faraó resistiu. Faraó continuou perseguindo, mas o propósito era eliminar de uma vez por todas, destruir com aquele inimigo. E foi o que aconteceu. Amém? Amém, pessoal? Amém. Se eu ler todo o texto, vamos seguir aqui, só para concluir a leitura. Que versículo eu parei? Qual versículo? 17. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e eu serei glorificado com a derrota de Faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, diga comigo, a seguir o anjo de Deus, que à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando atrás deles. À frente, a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns, ou para os egípcios, e luz para outros, de forma que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Mas então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram. Diga comigo, as águas se dividiram, os caminhos foram abertos, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Forte, hein? Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos e carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. Também acharam que podia passar. O mar foi aberto, o caminho foi aberto, e eles achavam que era para eles também. E não era para eles. E não era. Você é uma pessoa de fé ou não? Você já escutou aquela piadinha que falam a respeito do Mar Vermelho ou não? Sim ou não? Nunca. Porque é o seguinte, quando a gente é de fé, quando a gente é uma pessoa de fé, não adianta, não tem situação, não tem pessoas, não tem circunstâncias que faça com que a gente deixe de crer. A gente crê. Fé é crer. Amém? Aí diz que senhorzinho muito simples, né? Sentado num banco, lendo essa passagem aqui. Lendo essa história, e cada versículo que ele lia, ele falava assim: oh, glória, aleluia, nossa, meu Deus do céu, glória, aleluia. E foi passando um senhor, e prestou atenção, começou a observar. Aí falou, ele está lendo a Bíblia, pá. Se aproximou dele e disse assim: escuta, o que o senhor está nessa empolgação toda aí? Ele falou: não, rapaz, eu estou meditando aqui, estou vendo o milagre da abertura do Mar Vermelho, como o Senhor destruiu os egípcios e deu livramento ao povo de Israel. O outro, tentando matar a fé dele, disse assim: não, Senhor, isso aí não é assim não, isso aí tem uma explicação. É porque tem uma determinada época do ano que o mar se recolhe e a água
ela fica baixinha, com 2 centímetros, simplesmente. Então as pessoas, elas podem passar pisando em terra seca. Aí ele falou assim: oh, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Falou: mas o que é isso, senhor? Estou explicando para o senhor o que é e tal. Ele falou: não, mas agora eu vi que o milagre é mais forte do que eu pensava. Falou: mas como? Mas o senhor matou todo o exército de Faraó com 2 centímetros de água. Entendeu? Então se tornou mais forte do que ele imaginava. Não era nem o mar, 2 centímetros, ele acabou com o exército. Amém? Como é que arranca a fé do coração? Falou, a Bíblia falou, está falado. E às vezes tem as pessoas que vêm para poder tentar tirar, né? Sempre ter aquela explicação. A verdade é que Deus faz. A obra de Deus, ela é perfeita. E se milagre pudesse explicar, não era milagre. Então aí é ciência e outras coisas, né? Venha por favor, Romanos 9, 17 e 18. Romanos 9, 17 e 18. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Amém? Deus tem o controle de todas as situações, Deus tem o controle de todas as circunstâncias, e Deus tem o controle até dos seus inimigos. Amém? E quando você achar que o seu inimigo endureceu o coração, quando você achar que o seu inimigo está resistindo muito, fique triste não, Deus está no controle. Amém? Quem já viu eu estava falando outro dia, estava falando isso com algumas pessoas. Isso é simples, tá? Isso é simples. Tem várias coisas que eu posso dar como exemplo, por exemplo, de situações como essa. Uma certa ocasião, não sei se alguns viram, um depoimento que a bispa ela deu, um testemunho que ela deu, que a família do marido dela tinha uma propriedade na beira do rio, ali do rio Paraná, e essa propriedade, ela é uma área de preservação. Então, quando é área de preservação, você não pode arrancar árvore, você não pode lotear, você não pode fazer absolutamente nada. É a área de preservação. E aí os irmãos do marido dela, meio que sem noção, visando o lucro, disseram: poxa, aqui dá para a gente lotear e fazer tantos terrenos. E já saiu correndo, derrubou as árvores, já fez as cercas e começou a vender o loteamento. De repente, a surpresa, a intimação para ir à polícia, todos os nomes estavam em escritura, e nessa situação a bispa, como esposa, também indo na delegacia para colocar o dedão lá, porque crime ambiental no Brasil dá cadeia, certo? Amém? Crime ambiental no Brasil é um problema. E aí vai lá, né?
deixa o dedão lá, o polegar. Enfim, a história deu início a um processo. A história deu início a um processo. E aí, naquele momento, era um abismo chamando um outro abismo, né? Porque não se tratava simplesmente de um crime ambiental, mas também eles já tinham vendido parte dos terrenos. Então imagina a cadeia, o problema, o tamanho do rombo que ficou. Inclusive botado dinheiro no bolso e já gastado. E aí, hora que o processo começou a correr, todo mundo entrou em pânico. Todo mundo entrou em pânico. E aí o seguinte, agora isso aí vai dar um problema sério. E aí chega um tio do Osmar e fala assim: é o seguinte, nós vamos vender tudo e vamos pagar essa multa, vamos pagar essa dívida, vamos pagar e vamos lutar para poder. E a bispa naquele momento, ela, impulsionada pelo Espírito, ela disse assim: não vendo nada. O marido falou assim: você está louca? Nós vai tudo preso. Não vendo nada. Não vou vender, não aceito essa situação. E Deus tem um propósito por trás de tudo isso. Aí o Osmar foi e falou para a família. A Cléo disse que não assina nada. Osmar, sua mulher está louca. Osmar, controla tua mulher, porque nós vai tudo preso, Osmar. Aí o Osmar voltou. Falou: meu tio falou o seguinte: se você não quer assinar, é o seguinte, ou você passa a sua parte, ou eles passam e você assume a bronca. Ela falou: pode passar então. Eu assumo. Cléo, olha o que você vai fazer. Pode passar, eu assumo. Olha o tamanho do processo, Cléo. Pode passar, eu assumo. Aí o tio, que era dono de 50% da propriedade, o tio era dono de 50% e o marido dela e os irmãos dono de 50%, em 4. O tio foi o primeiro, já passou tudo para ela. Olha o que o medo faz com a pessoa. Olha o que o medo faz. O tio já passou tudo para ela. Passou. Os irmãos vieram todos também, nós não queremos problema. Você vai assumir? Então faz um documento e assume toda a bronca. Assume. Ela diz assim, ela fala assim: naquela época, você vê que o Espírito realmente me tomou, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu não tinha, porque se fosse hoje talvez mais esclarecida, talvez pudesse ser que eu titubeasse. Mas naquele momento, eu fui impulsionada pelo Espírito. Enfim, resumo da história. Resumo da história que o problema foi resolvido. Ela fez uma proposta para as pessoas que eles haviam vendido. Ela fez uma proposta de ir acertando com eles, parcelado em 60 pagamentos na época. Ela fez um acordo com a justiça, fez um acordo para que fosse plantado novamente tantas 1000 árvores e etc, 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 etc. No fim daquela situação terrível, que parecia que era uma situação para vergonha, humilhação, cadeia, no fim, ela se tornou dona da propriedade sozinha, todo mundo saiu fora. Deus queria dar aquela propriedade, que aquela propriedade na época foi usada inúmeras vezes com propósitos espirituais e etc. Então, só para que você possa entender, aquela situação que era para ser uma desgraça, uma destruição, era para ser para vergonha, para humilhação, inclusive seria se agido de outra forma, porque ou você é medroso, ou você é poderoso, ou você é medroso, ou você é poderoso, ou você é medroso, ou você é de fé. Aquela situação que veio era um problema grave, sério, ninguém está dizendo que não é, mas da forma correta, agindo da forma correta na fé, aquela situação se transformou numa grande bênção, numa grande vitória. Amém? Aí, Deus tem o controle até dos inimigos.
Quem está entendendo? Salmo 91, por favor. Salmo 91. Por isso que nós temos que aprender a viver por fé. Salmo 91. Às vezes não entendemos o porquê aquela situação, porquê estamos passando por aquela situação. Deus tem um propósito. Eu vou ler na tradução Almeida, que diz assim, ó, repita comigo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que está continuamente no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diga comigo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque não adianta você dizer que Ele é o seu Deus, é o seu refúgio, a sua fortaleza, mas quando você precisa confiar, nele você não confia. Tem que ser completo. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Diga comigo: porque Ele, diga assim, ó, vamos mudar, diga: porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me livrará do laço. Quantos laços, quantas situações que vêm em forma de laços para poder prejudicar, armadilhas para poder prejudicar. Quantas situações que vêm como uma peste, algo para matar, para causar o dano. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Diga comigo: e Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno. Diga comigo: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Diga comigo: nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Repita em voz alta, por favor. Diga: 1000 cairão ao teu lado, 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mais uma vez, diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Foi o que o povo de Israel viu acontecendo com os egípcios. Por isso, sabe, posso dizer para você, às vezes você diz assim: eu sou evangélico. Você vem e participa de uma reunião, você cita versículos bíblicos, mas é bem diferente de viver a palavra. É muito diferente de viver a palavra. Quando você está em bênção, Jesus é lindo, maravilhoso. Quando alguma coisa acontece fora daquilo que você gostaria, você já interpreta errado. Já tem como Deus te abandonou. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está deixando isso? Por que Deus permite ainda que esse faraó, esses egípcios continuem me seguindo, me perseguindo? Quando vem a luta, o medo toma conta, o pânico, vontade de fugir também. E esse tem sido o problema. E esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é transformar o seu teste num grande testemunho.
O propósito de Deus é transformar o seu teste num grande testemunho. O propósito de Deus é transformar o seu teste num grande testemunho. O propósito de Deus é transformar o seu teste num grande testemunho. Entendeu? Amém? Digo, o propósito de Deus é transformar o meu teste num grande testemunho. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu vejo a igreja como exemplo disso. Eu não vi um que até hoje mexesse com a igreja que se desse bem. Eu não vi um que estivesse bem. Não precisa a igreja fazer nada. Eu não vi um até hoje. Todos aqueles que mexeram, todos aqueles que tiveram enfim, viraram, mudaram a cabeça, atacaram, criticaram, perseguiram e etc. Nunca vi. Todos são tratados. Como aqui. Não fica impune quem mexe com o povo de Deus. Pode mexer hoje, pode mexer, fique à vontade. Mas se prepare, porque as consequências virão. Ainda que a gente não faça nada. E geralmente a gente não faz. Que a melhor coisa é deixar que Deus faça. Amém? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Diga comigo, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Diga comigo em voz alta, por favor: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, ou seja, o leão e a serpente. Calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Diga comigo, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, ou numa posição elevada, porque conheceu o meu nome. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. E ele, diga comigo, me livrará, e aliás, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Vem cá, repita comigo, por favor. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Aonde ele vai estar com você? Então quer dizer que a gente pode passar por alguns momentos complicados. Não pode? Sim ou não? Podemos passar por alguns momentos. E estarei com ele na angústia, mas ao bom da história. Diga comigo, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, ou vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Mais uma vez, diga, Deus está no controle de tudo. Diga, Deus tem um controle até dos meus inimigos. Fique em pé, por favor. Eu vou ler mais um versículo. Pode até parecer que as coisas estão fora de controle. Não é verdade. Deus tem o controle de tudo, de todas as coisas. De tudo, de todas as coisas. Eu vou ler só mais uma coisa com você. Repita em voz alta, por favor. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma arma, nenhum plano, nenhum projeto
forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. Nenhuma arma, nenhum projeto, nenhum plano prevalecerá contra você. Nenhum. Você tem que colocar isso dentro de você, para que você possa agir da forma certa. Não há absolutamente nada que Deus não tenha um controle. Por que eu estou passando por isso? Porque Deus está permitindo. Por que está acontecendo isso? Porque Deus está permitindo. Nós temos duas saídas: ou o problema tira o melhor de nós, ou nós tiramos o melhor do problema. Qual você escolhe? Entendeu? Vou repetir. Muitas pessoas permitem que o problema tire o melhor delas. Aí o prejuízo é certo. Porque quando nós enfrentamos uma situação, passamos por um problema, a perseguição de uma pessoa, a injustiça que cometem conosco, ou tantas outras situações, não é para que isso tire o melhor de nós. E muitas pessoas permitem que a situação tire o melhor dela, porque aí ela se amarga, ela se revolta, ela fica vingativa, ela fala o que não deve. Mas não é para isso. Porque se nós estamos num teste, e esse teste é para ser transformado num grande testemunho, não é para que eu haja de forma contrária àquela que Deus espera. É para que eu saia melhor da situação. É para que eu saia mais crescido, mais espiritual, mais dependente de Deus, mais convicto. Às vezes as pessoas querem ter grandes experiências com Deus, mas nos seus testes, quando vem um teste para que ela tenha uma grande experiência com Deus, ela fracassa, ela age de forma negativa. Poxa, nós queremos ter grandes experiências com Deus, e aí? Vem todas as situações que farão com que nós... Será que se o faraó não tivesse na perseguição ali atrás, eles teriam aquela grande experiência de ver aquele mar, aquele milagre extraordinário acontecendo diante dos olhos deles? Sim ou não? Então, você escolhe. Eu quero frisar esse trabalho que nós temos feito acerca do Espírito Santo. Nós temos realizado nos últimos tempos. Nós temos feito uma introspecção muito profunda acerca do revestimento do Espírito Santo. Quando nós pegamos personagem por personagem da Bíblia, foi necessário que todos aqueles homens passassem por experiências, foi necessário que aqueles homens fossem revestidos pelo Espírito do Senhor, para que eles realizassem o propósito que o Senhor tinha com eles, na vida deles e através deles. Entendeu ou não? Às vezes muita gente vai e fracassa porque vai sozinho, vai e fracassa porque vai na sua própria direção, vai e fracassa porque vai na força do seu próprio braço. E quando nós pegamos personagem por personagem, se eu perguntasse qualquer personagem da Bíblia que você admira, que essa pergunta eu fiz numa das igrejas, todos os nomes que foram citados ali, aqueles nomes mostram que aquelas pessoas foram revestidas pelo Espírito do Senhor. E às vezes a gente segue a vida como ser cristão,
fosse simplesmente uma coisa assim, né? Nós somos jogados no mundo, e aí nós vamos caminhando, e o nosso envolvimento com Deus? E seguindo o propósito que Deus tem conosco e através de nós, nos capacitando para realizar com excelência cada um dos nossos testes, cada um dos nossos desafios. Isso é outra coisa. É por isso muitos têm fracassado, porque essa história, ai Senhor, ai, me dê sabedoria, isso é muito vácuo, gente. Isso é muito, muito, muito superficial. Ai Senhor, coloca o teu espírito em mim. Ó, só a boca para fora. É muito vago. É mais profundo do que isso. E quando Deus coloca o seu espírito sobre a vida de um homem, esse homem, ele não vai só com aquilo que ele tem, somente com a sua capacidade, somente com a sua sabedoria, somente com as suas condições. Ele vai muito além, porque ele é revestido, ele é capacitado pelo Espírito do Senhor. Coloque dentro de você. Se eu perguntar qual é o teste que você está passando agora, qual o teste que você está sendo submetido agora, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Qual é o teste que você está sendo submetido agora? É um problema financeiro? Uma calúnia? Uma injustiça? Qual é o teste? Uma perseguição? Um problema de saúde? Um problema na sua família? Qual é o teste que você está passando agora? Esse teste pode se converter num grande testemunho, ou da maneira que você recebê-lo, e da maneira, consequentemente, da maneira que você vai agir, realmente pode ser um grande fracasso, mas não é para ser. É para ser um grande testemunho, é para ser uma grande vitória, é para ser uma grande experiência com Deus. Sabe por quê? Porque, como nós falamos, Deus tem o controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias, e inclusive o controle dos seus inimigos, dos seus problemas Ele tem. Talvez o problema está resistindo, está persistindo, está perseguindo, e por trás de tudo isso tem um propósito que você não entende hoje, mas vai entender amanhã. Mas você não pode agir da forma errada. Desculpa, gente, eu gosto de ser muito sincero com vocês, tá? Eu gosto de ser muito sincero com vocês. Eu já disse isso. Gostaria muito que todos estivessem comigo sempre, mas eu não tenho essa preocupação, de verdade. Por isso que muitas vezes eu corro o risco de soar como uma pessoa até sem educação, grossa, ou que insensível. Não há insensibilidade nenhuma, porque eu conheço a dor, eu conheço a humilhação, eu sei. Agora, o que eu não vou fazer com você é ser mais um que vai te direcionar na direção errada, que vai te ensinar a agir da maneira que você não deve agir. Porque há momentos na vida da gente que tudo que nós não precisamos é de alguém passar a mão na nossa cabeça. É verdade ou não é? Há momentos na vida da gente que nós precisamos de alguém que fala assim: levanta, reage, haja diferente, para de ser dodói, levanta a tua cabeça, segue em frente, marche. Deus quer que você marche, Deus não quer que você pare, Deus não quer que você fique se lamentando. Deus vai te dar vitória, mas você tem que seguir, você tem que agir da maneira que Deus está esperando que você haja. Amém? Há momentos que tudo que nós precisamos é disso. Nós não podemos ser. Você já viu uma criança quando cai? A criança quando cai, ele vai e ele cai, dá aquela esfolada, ele levanta, faz assim, né? E sai correndo de novo. Se o pai ou a mãe veio e falar assim: fulano, machucou. Se não falar nada, ele levanta, ele bate, ele saca, né? E segue em frente. Se falar: você machucou, ai meu Deus, aí ele já vem em pânico, né? Ele já volta com aquele bocão. Muitas vezes nós somos assim. E o que precisa, caiu, ralou, levanta, bate, segue. É o que Deus está esperando.
É a atitude que Deus está esperando. Deus quer te dar vitória, Deus quer glorificar o nome dEle na sua vida. Coloca isso dentro de você. Deus quer glorificar o nome dEle na sua vida. Diga: Deus quer glorificar o nome dEle na minha vida. E Deus vai transformar esse teste em um grande testemunho para a honra e a glória do nome dEle. Nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. Nenhum projeto preparado contra você prosperará. Você precisa crer nisso e agir da forma correta, porque ninguém pode lhe causar o mal, te prejudicar, se Deus não permitir. E ainda que alguma coisa aconteça, Deus é poderoso para restituir de forma sobrenatural. Está entendendo que às vezes a situação se leva. Olha o testemunho que eu acabei de dar para você. O testemunho que eu dei agora não se levantou como uma desgraça? Sim ou não? Sim ou não? Pô, Senhor, eu te sirvo, agora eu vou para a cadeia. Eu disse: não foi nem eu que fiz, Senhor. Não foi nem eu que fiz, agora eu vou tomar uma dessa. Não é isso. Eu tenho uma grande vitória para você. Eu tenho algo preparado para você. Eu quero dar a você. Essa é uma grande vitória que eu vou lhe dar. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender que Deus tem um controle de todas as coisas. Eu parei de sofrer na minha vida há muitos anos atrás, quando eu aprendi a dizer assim: você está passando por isso? Deus tem um controle de todas as coisas. Se você está passando é porque Deus quer que você passe, então passe e seja aprovado. Entendeu? Parei de sofrer lá atrás, porque senão eu ficava me lamentando e falando: mas por quê? Mas eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu sou... Você está passando por isso? Então, rapaz, levanta a cabeça, você está passando. Se Deus tem um controle, até sobre as folhas das árvores lá fora, Ele tem um controle. Sobre o fio de cabelo da sua cabeça, Ele tem um controle. Se você está passando é porque Ele está permitindo, então passe e seja aprovado. Você não sabe o que Ele está trabalhando? Ele estava trabalhando para que eu crescesse, para que eu tivesse grandes testemunhos, para que eu tivesse grandes experiências com Ele, e assim por diante. Você está passando por isso? E esse seu teste, o teste que você está passando agora, ele será convertido num grande testemunho? Sim ou não? Alguma arma, plano, projeto preparado contra você pode prosperar? Não pode prosperar. Entendeu? E mais, ainda que você esteja vendo muita coisa aí, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Confie nisso. O inimigo, mas bispo, eu vim para a igreja agora, o inimigo continua me seguindo. Continua, calma. Tem um propósito. Tem um propósito. Amém? Deus quer fazer coisas gloriosas. E você vai ter um grande testemunho para a honra e a glória dele. Amém? Fale com Deus, por favor.